Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 21. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Nós vemos aqui no capítulo 2, verso 1, este versículo que eu terminei de ler. Então observa que nós, que servimos a Deus, que amamos ao Filho dele, Jesus, nós temos que prestar muita atenção nesta palavra. Para isto mesmo fostes chamados. Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Se você quer seguir a Jesus, você precisa observar 3 coisas. Primeiro, ele nunca agia com pressa. Isso é muito importante. Segunda coisa, ele sabia quando trabalhar e quando descansar. Jesus sabia quando trabalhar e quando descansar. Lá no barco ele dormia. E lá no jardim ele orava. Terceira coisa, ele sabia que não tinha que provar nada para ninguém. Você pode ler Mateus capítulo 27, verso 40, o verso 14 também. Provérbios capítulo 23, verso 9. Jesus, ele não se concentrava no passado, mas no futuro. Naquela época, imagine uma mulher grávida sem ser casada. Era o caso de Maria, a mãe dele. Então Jesus, ele cresceu com isso. Mas ele não se preocupava com isso. Nós não temos que nos preocupar, focar com o nosso passado. 70% do nosso tempo, isso já são muitas pesquisas, 70% do nosso tempo é gasto, muitas pessoas gastam 70% do tempo com o passado. Desperdiça o tempo pensando, preocupado com o passado. 25% ocupa o tempo, a mente, pensa muito no futuro. Apenas 5% é para o presente, para o hoje. Então nós precisamos verificar onde está a nossa atenção, os nossos pensamentos, se é no passado, no presente ou no futuro. Isaías capítulo 43, verso 18 e verso 19. Você pode ler também. Satanás, ele quer apenas discutir o nosso ontem. Ele quer discutir o nosso ontem. Mas Jesus, ele quer discutir o nosso amanhã. A propor a cada um de nós uma nova caminhada com ele. E Pedro mesmo, aqui no capítulo 1 do segundo livro de Pedro, capítulo 1, verso 3, a palavra diz assim: visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude.
Então nós vemos que pelo seu divino poder, o Senhor Jesus, Ele nos doou, Ele nos deu todas as coisas que conduzem para a vida plena, a vida abundante, a vida eterna, a vida com Deus e a piedade, ou seja, a uma vida que seja boa, útil, agradável a Deus. Fala assim, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Quem nos chamou para a sua própria glória e virtude é o Senhor Jesus. O poder que Deus nos tem dado é o que precisamos para viver uma vida que agrade a Ele. Tudo está à nossa disposição para servirmos a Deus, para fazermos a vontade de Deus. Um homem, uma certa vez em uma fazenda, ele levantou bem cedo para pintar alguns quadros. Então ele pegou o giz de todas as cores, mas ele esqueceu de levar giz branco. Quando ele percebeu que não levou o giz branco, ele ficou chateado, porque o branco era muito usado nas telas. Mas de repente, ele começou a sorrir. O terreno, o solo, onde ele estava pisando, era daquele calcário poroso, o mesmo que faz o giz branco. Então nós temos recursos ilimitados de Deus ao nosso alcance, mas às vezes parece que esquecemos essa verdade. Se hoje você percebe que está te faltando algo, lembre-se, você tem Jesus Cristo e nele você tem tudo o que você precisa. Você tem Jesus Cristo e em Jesus Cristo, no Senhor Jesus, você tem tudo o que você precisa.